Sabe uma coisa que eu falo todo santo dia sem nem pensar? O sol nasceu. Sim, todo mundo fala. A gente fala isso, todo mundo entende, mas se você parar pra pensar, é tecnicamente uma mentira, né? A Terra é que gerou. Claro. Mas, óbvio, ninguém vai me chamar de mentiroso, é só o nosso jeito de descrever o que a gente vê. E essa frase, tão simples, o sol nasceu, é a porta de entrada perfeita para o que a gente vai mergulhar hoje. Porque o jeito que a gente aceita essa mentira do dia a dia é, assim, o mesmo tipo de raciocínio que a gente precisa para olhar textos muito mais antigos, sabe? Especialmente quando a ciência entra na conversa. Exato. E é essa a nossa missão aqui. A gente está com uns trechos da obra Seven Days That Divide the World, do John Lennox, e a ideia é explorar os princípios de interpretação. Uhum. Não é para ser um debate de ciência contra religião, nada disso. É mais para a gente entender como a gente lê as coisas. Como as coisas devem ser lidas. Isso. E para testar a teoria, vamos usar um dos maiores embates da história, o caso Galileu. Para ver se a história é tão preto no branco quanto parece. Vamos lá. O ponto de partida do Lennox é bem interessante. Ele fala que a pergunta mais importante não é o que o texto diz, mas como ele foi feito para ser lido. Certo. A Bíblia, por exemplo, ele diz que não é um livro só. É tipo uma biblioteca. Tem história, poesia, profecia, cartas. Você não pode ler um poema com as mesmas regras que ler um manual de instruções, né? Faz todo sentido. Mas me parece complicado. Como é que a gente vai saber qual era a intenção do autor original de um texto de, sei lá, 2, 3 mil anos? Isso não vira um grande chute. É uma ótima pergunta e é o desafio central da hermenêutica, né? Mas essa preocupação, olha, não é de agora. O material que a gente recebeu cita um rabino do século X, Saadia Gaon. Século X? Sim. Ele já tinha uma regra bem clara. Você lê um texto no sentido mais óbvio, o literal, a não ser que esse sentido contradiga a razão ou o que a gente observa no mundo. Ah! Se isso acontecer, aí sim você vai procurar um sentido figurado. Entendi. Então já tinha uma espécie de válvula de escape para não cair num literalismo cego. Mas e o contrário, quando o pessoal exagera no simbolismo? Acontece muito. O Lennox menciona que os reformadores cristãos, lá no século XVI, reagiram justamente contra isso. Contra o excesso de alegoria? Exato. Eles achavam que a interpretação tinha virado uma caça ao tesouro por significados secretos. Ele dá o exemplo de Filo, um escritor antigo, que olhou para os 4 rios do Jardim do Éden e disse: isso não são rios de verdade, são 4 virtudes. Nossa! Os reformadores queriam voltar para um entendimento mais natural do texto. Ok, mas espera aí. Natural, literal, para mim soa como a mesma coisa. Qual é a pegadinha aí? Como Lennox separa uma coisa da outra? Essa é a distinção mais importante de toda a discussão. Existe uma diferença gigante entre uma leitura literal e uma leitura literalista. É a confusão entre essas duas palavras que causa a maior parte dos problemas. Certo. Então, me ajuda a entender. Qual é a diferença? O Lennox usa uma analogia ótima. Se eu te disser, aquele carro estava voando na estrada, o que você entende? Que o carro estava indo muito, muito rápido. É óbvio. Exato. Você não imaginou um carro com asas decolando, certo? Não, claro que não. Isso seria uma leitura literalista. Pegar as palavras ao pé da letra, ignorando o bom senso. A leitura literal, no sentido que o Lennox defende, é entender o significado real que o autor quis passar. A intenção. Isso. A frase usa uma metáfora, voando, mas descreve um evento real, alta velocidade. Literal é sobre a intenção. Literalista é sobre a imagem exata. Ah, saquei. Agora clareou. Literal é sobre a verdade que a frase quer comunicar, não sobre a imagem que as palavras pintam. Perfeito. Isso muda tudo. Então, quando Jesus diz, eu sou a porta, é a mesma lógica, né? Ninguém que ouviu aquilo pensou que ele era um objeto de madeira com dobradiças. Exatamente. A leitura literalista seria essa, e seria um absurdo. A leitura literal entende a metáfora para chegar na verdade que ela aponta. Jesus é um meio de acesso a alguma coisa.
E o interessante é que a nossa experiência de mundo ajuda a gente a fazer essa distinção na hora, sabe? Entendi. Tem uma história que o Lennox conta com um colega astrofísico que ilustra isso muito bem, né? Parece que esse colega achava a Bíblia muito primitiva. Sim, e para provocar, o Lennox escreveu no quadro a primeira frase de Gênesis. E disse Deus, haja luz. E qual foi a reação do cientista? Imediata. Ele disse, tá vendo? Primitivo. Isso implica que Deus precisa de uma caixa de voz, de cordas vocais para vibrar o ar. Ele fez uma leitura completamente literalista da coisa. E qual foi a resposta do Lennox? Imagino que ele tenha adorado isso. Ele virou o jogo. Disse que, na verdade, o pensamento primitivo era o do colega cientista. Aham, boa. A expressão "e disse Deus" não é uma descrição de um mecanismo físico. É um jeito de descrever um ato de comando, uma comunicação eficaz vinda de uma mente. Deus, sendo espírito, não precisa de uma boca para falar. A linguagem descreve o resultado, não o processo mecânico. É uma ótima virada. A acusação de ser primitivo não era sobre o texto, mas sobre o método de leitura do colega. E o mais incrível é que essa não é uma reinterpretação moderna para salvar o texto da ciência. O Lennox mostra que Basílio, o Grande, um teólogo do século IV, já dizia a mesmíssima coisa, que a voz de Deus na Escritura não é um som físico. Uau! E a ironia, como o Lennox adora apontar, é que os próprios cientistas vivem usando metáforas. Falam de partículas de luz, pacotes de onda, buracos negros. Ninguém acha que a luz vem em bolinhas. São só as melhores palavras que a gente tem. Entendi a teoria. Mas e na prática? Porque o caso Galileu sempre vem à mente como o exemplo máximo de ciência contra a Bíblia. É uma boa hora para testar essas ideias. É o teste de estresse perfeito. E a primeira coisa que o material deixa claro é que a história real é muito mais complicada do que essa briga simples. Certo. Durante mais de 1000 anos, a ideia de uma Terra fixa no centro do universo era o consenso. E era apoiada por 2 pilares muito fortes. Quais eram? O primeiro era a melhor ciência da época, a física de Aristóteles. Era o modelo dominante, dizia que a Terra era imóvel. O segundo pilar era uma leitura, comum de passagens que falam do Sol se movendo ou da Terra sendo firme. Então a igreja não estava só defendendo um dogma religioso cego. Ela estava defendendo uma visão de mundo que, para eles, era confirmada pela melhor ciência que existia e pelo texto sagrado. Exatamente. O que o Galileu estava fazendo era desafiar não só a interpretação da Bíblia, mas o consenso científico aristotélico. E é aí que entra uma figura que, olha, eu achei surpreendente no material. Agostinho de Hipona. Peraí, Agostinho. Ele viveu mais de 1000 anos antes de Galileu. O que ele teria a dizer sobre isso? É isso que é impressionante. Agostinho escreveu um conselho para os cristãos da época dele que parece ter sido feito sob medida para o caso Galileu. Ele disse que é vergonhoso e perigoso um cristão ficar falando disparates sobre astronomia, o mundo natural, coisas que os não cristãos conhecem bem pela razão. E por que seria perigoso? Agostinho foi muito direto. Ele disse, se um descrente ouve um cristão defender uma ideia cientificamente tola, baseando-se na Bíblia, e sabe que essa pessoa está errada, por que raios ele acreditaria nessa mesma pessoa quando ela fala sobre a ressurreição, sobre vida eterna? Uau. Basicamente, não destrua sua credibilidade falando besteira sobre coisas que podem ser verificadas. Exato. Porque isso vai impedir as pessoas de sequer ouvirem sua mensagem principal. Perfeito. Não era sobre evitar o ridículo a qualquer custo. O ponto dele era sobre sabedoria. A sua interpretação de um ponto secundário está criando uma barreira desnecessária para a mensagem central. E isso se conecta direto com Galileu. A igreja lia expressões como os fundamentos da Terra ou os pilares da Terra de uma forma, literalista. Isso, como se o planeta estivesse fisicamente apoiado em algo. E o trabalho de Copérnico e Galileu forçou uma crise. Forçou as pessoas a perguntarem, será que a gente está lendo isso certo? Será que pilares não é uma metáfora para a estabilidade? E o Conselho de Agostinho deu a permissão intelectual para fazer essa pergunta. Deu. Não se tratava de jogar o texto fora, mas de admitir. Talvez a nossa interpretação estivesse errada. Então a ciência, nesse caso, não provou que o texto estava errado. Ela agiu como um catalisador que forçou uma releitura
ajudou a escolher uma interpretação diferente que o próprio texto já permitia. Precisamente. E o mais fascinante é que, se a gente olhar o quadro geral, a ciência moderna acabou confirmando a verdade por trás da metáfora. Como assim? A Terra é incrivelmente estável. Acontece que a natureza dessa estabilidade não vem de pilares físicos. Vem da lei da gravidade, da nossa Lua gigante que estabiliza o eixo, até do papel de Júpiter como um guarda-costas cósmico. A verdade era real, só o mecanismo era diferente. Certo. Essa análise do caso Galileu é muito rica. Então, depois de tudo isso, qual é a lição que a gente tira? Como a gente evita cometer os mesmos erros hoje? O Lennox aponta para 2 perigos, 2 extremos que a gente tem que evitar. O primeiro é amarrar a sua interpretação de um texto antigo de forma, assim, rígida e definitiva à ciência de hoje. Por que isso é um perigo? A ciência de hoje não é a mais avançada que a gente já teve? Sim, mas a ciência está sempre mudando, ela se corrige, evolui. Se você casa a sua interpretação com um modelo científico específico, você está, construindo a sua casa em terreno que pode mudar a qualquer momento. Faz sentido. E qual é o segundo perigo? É o extremo oposto, ignorar completamente a ciência e o bom senso. É aquela atitude de fincar o pé e dizer, não me importo com as evidências, vou manter minha interpretação literalista a qualquer custo. Que é exatamente o cenário que Agostinho temia. Exatamente, o que te faz parecer ignorante e, no fim das contas, desacredita a sua mensagem. Então, no fundo, a lição é sobre humildade. Parece que o maior inimigo aqui é a certeza absoluta, né? De ambos os lados. Exatamente. É preciso ter a humildade de admitir que a sua interpretação de um texto pode não ser a única, que talvez ele seja mais sofisticado do que parece, e, do lado da ciência, reconhecer que o método científico é ótimo para responder perguntas de como, mas talvez não tão bom para perguntas de porquê. O objetivo, então, não é uma batalha, mas um diálogo? Sim, uma tentativa de relacionar o que se entende do mundo natural com o que se entende desses textos antigos. E ter paciência. O material nos lembra que o debate sobre a Terra em movimento levou quase 1.700 anos para ser resolvido. Essas coisas não se resolvem com um post na internet. Bom, recapitulando a nossa conversa, então. A gente começou com uma frase simples: o Sol nasceu. E viu como ela abre a porta para entender como interpretar textos. Aprendemos a diferença crucial entre uma leitura literal, que busca a intenção, e uma literalista, que se apega só às palavras. E vimos, com o caso Galileu e o conselho surpreendente de Agostinho, que a ciência não precisa ser inimiga. Ela pode ser uma ferramenta que nos ajuda a refinar nosso entendimento, a questionar nossas próprias suposições, sem invalidar a mensagem central dos textos. A grande lição para mim é a que a busca pela verdade, seja ela científica ou espiritual, exige uma mente aberta e humildade. É muita coisa para processar. Para a gente fechar, você pode deixar um último pensamento para quem nos ouve refletir, baseado em tudo isso? Com certeza. O material menciona de passagem que a ciência pode ter tido um de seus primeiros impulsos quando, segundo o livro de Gênesis, os primeiros humanos foram incentivados a observar e nomear os animais. Se a curiosidade, a observação e o ato de nomear, de classificar, de entender são a semente da ciência, fica a pergunta: que outras áreas importantes da nossa vida, dos nossos relacionamentos até a nossa própria identidade, também começam com esse mesmo impulso fundamental de observar com atenção, dar nome ao que a gente vê e, a partir daí, tentar compreender o mundo ao nosso redor?